Olá de novo. Bom, para terminar o capítulo 1 de Sociologia, a gente vai tratar agora um pouco da ciência e de suas diferentes concepções, tá? Apesar de a gente falar, tá aqui vendo como a ciência, o conceito de ciência pode variar, a gente pode entender resumidamente um pouco o que é ciência, tá? A gente pode entender que a ciência é um modo específico de conhecimento, um modo específico de saber, tá? Que é pautado muito no uso dos diferentes métodos investigativos. Cada método investigativo busca entender alguma coisa, né, uma realidade específica. Então, uma série de procedimentos padronizados que vão justamente buscar entender um recorte da realidade. Então, por exemplo, a física tem uma série de métodos investigativos próprios dela mesma, tá? E que ela busca entender uma dada realidade. Então, ela busca entender fenômenos físicos, né, específicos, e a ciência tende cada vez mais a se especializar, tá? Então a ciência tende a buscar coisas não universais, mas específicas, e a partir disso fazer generalizações, tá? Então, só para a gente ter uma ideia geral. Então, a gente tem diferentes métodos investigativos que são pautados em análises por procedimentos padronizados. Então, a ideia é que as pessoas pudessem reproduzir esses eventos, e é isso muito nas ciências naturais, nas ciências sociais isso faz um pouco diferente. Ele vai buscar entender um recorte de uma realidade. Mas, então, basicamente, há um rigor no conhecimento científico, tá? Um rigor metodológico, de método, tá? De um modo de descobrir, de produzir um conhecimento. Descobrir não é tão bom, mas produzir é melhor. Bom, quando a gente está falando do início do século XIX, quando a gente está tendo o surgimento das ciências sociais, a gente vai ter as ciências sociais muito ligadas às ciências naturais. E as ciências naturais vão ter começado a desenvolver no século XV, com a Revolução Científica, aí no século XVII novamente, e no século XIX, tá? Vai se continuar sendo. Isso também com uma crítica ao saber filosófico, como a gente disse um pouco anteriormente. Então, o que a gente observa? Que as ciências sociais, para existirem, né, e a sociologia incluída, para elas poderem existir nessa sociedade cientificista e uma cientificista voltada para a ciência natural, para a física, química e biologia, elas vão surgir muito ligadas a esse tipo de saber. Então, elas vão tentar aproximar seus métodos, suas formas de conhecimento a essas outras ciências, tá? Justamente para conseguir legitimidade, para conseguir se definir como uma disciplina científica. Ao longo do tempo, este é no século XX, século XXI, com o avanço de estudos das ciências sociais, né, dos estudos sociais, da antropologia, da ciência política e da sociologia, as percepções e o conceito de ciência foi mudando, foi diversificando, e a gente foi percebendo como a gente pode ter diferentes concepções de ciência coexistindo, e isso não é ruim para o conhecimento, tá? Então, a gente vai perceber que o século XIX é um marco para a ciência, para as ciências de modo geral, não só porque nascem, né, surgem as ciências sociais e elas vão se disciplinarizar, etc., mas porque as ciências sociais, elas não só são um modo diferente de compreender fenômenos sociais, então elas buscam entender fenômenos diferentes das outras, mas elas também começam a refletir sobre o que é ciência, porque elas começam a demonstrar e apresentar novas perspectivas de ciência, tá? Quando a gente vai falar de ciências naturais e ciências sociais, a gente pode diferenciar algumas coisas, como, por exemplo, a ciência natural ter um paradigma dominante. O que seria um paradigma dominante? Uma teoria, uma perspectiva central. Então, por exemplo, a gente tinha no século até Einstein, uma perspectiva muito forte de física newtoniana, que Einstein vai provar que tem alguns elementos errados, então ele vai propor uma nova teoria, e que é a teoria principal para a física. Então perceba que também já algumas modificações já foram realizadas. Então é a ideia de uma teoria central, tá? Então teorias que vêm e sobrepõem-se às outras. Nas ciências sociais,
não há tanto isso, né? A gente vai observar, na verdade, que existem diferentes paradigmas ao mesmo tempo, então coexistem diferentes perspectivas que não se apagam. O que não significa que a gente não avance nas ciências sociais, deixando algumas perspectivas para trás. Por exemplo, o darwinismo social, que acreditava, né, que as raças, as raças sociais, que estavam em diferentes níveis de evolução, então existiriam raças inferiores e superiores, culturas inferiores e superiores. A gente percebe hoje que isso é um conceito equivocado, que é importado do darwinismo das ciências naturais, né? E que a gente não utiliza mais, concebe como está completamente equivocado, tá? O que a gente está falando de coexistência é que não há uma teoria que seja central e as outras sejam todas apagadas, né? Por exemplo, a teoria marxiana, a teoria durkheimiana, a teoria weberiana, elas coexistem. A gente pode usá-las para diferentes recortes de análise. Tá? Outro ponto das ciências naturais é o fato de se prezar pela neutralidade do cientista. O que seria isso? A ciência, ela deveria ser a parte da sociedade. A sociedade não deve intervir no conhecimento científico, o Estado não deve intervir, etc. Então, a ciência ela é um campo isolado da sociedade. O cientista ele não intervém na pesquisa. As ciências sociais, por sua parte, vão falar justamente o contrário. Olha, a pesquisa existe porque é um pesquisador. Então, toda ciência, ela sofre a intervenção. E a intervenção não só do cientista que está fazendo, mas do contexto social, tá? Então, a gente perceber como que os conceitos de ciência vão variar dentro das divisões de ciência natural, ciência social, ciência humana, etc., mas também dentro das próprias ciências, tá? Então, ciências sociais existem diferentes conceitos de ciência dentro delas mesmas, tá? Então é isso, é a nossa reflexão de vínculo com o primeiro capítulo, e nos vemos no próximo capítulo sobre Point.